gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisandra e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E depois de 9 meses eu vim aqui trazer meu relato de parto pra vocês. Eu espero muito que você goste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Vou começar aí do princípio. Gente, meu parto foi feito pelo SUS. Eu tenho o plano de saúde, só que quando a minha mãe fez o meu plano, eu era muito nova e ela não colocou cobertura para parto. Ela nem pensava, né, que ela ia ser avó. Então ela não colocou cobertura para parto. Só que aí cobria, né, as consultas, né, com a obstetra e cobria também se eu precisasse ficar na emergência. O parto mesmo, o parto não cobria. Então, eu conversei com a minha médica, falei para ela que eu tinha o plano de saúde, só que não cobria o parto. E aí, gente, eu tenho um problema de saúde muito sério, eu tenho uma cicatriz muito grande na minha barriga e eu falei pra ela, eu quero pagar o parto, eu quero pagar o parto particular. E aí ela virou pra mim e falou assim, Elisandra, sinceramente, o seu parto, se você for pagar particular, vai ficar mais de 20 mil reais. Por quê? Porque no meu parto teria que ter um cirurgião geral, por conta da cicatriz que eu tenho na barriga e por conta do meu problema de saúde. Teria que ter 2 obstetras, porque eles não sabiam, né, como que ia ser o parto. Precisaria da enfermeira, anestesista, tudo isso. Então ela falou, é melhor você fazer pelo SUS. E é melhor você fazer na Santa Casa, que é um hospital daqui onde eu moro, que ele atende parto de alto risco. Então foi aí que eu já desencanei, né, de pagar o parto, porque ficaria um valor muito caro que eu não teria condições de pagar. E aí eu fui pro parto pelo SUS mesmo. Meu primeiro, segundo e terceiro trimestre, a minha gestação foi uma gestação normal, como de uma pessoa saudável. Apesar de eu não ser saudável, né, de eu ter um problema de saúde, foi normal. A única coisa que estava assim, errado, fora dos eixos, era que a minha alimentação era muito errada. Eu comia muita porcaria, muita pizza, muito sanduíche, muito chocolate. Chocolate era todo dia, refrigerante. Então foi uma gestação assim, que eu comi pra 2, literalmente. Eu comia muito, muito mesmo. E quando eu engravidei, eu estava pesando 74 quilos e no final da minha gestação, eu simplesmente estava pesando 97 quilos. Então eu engordei muito. E todas as vezes que eu ia na consulta do pré-natal, né, que eles aferem a pressão, ver o peso que a gente tá, a médica virava pra mim e falava, Elisandra, você tem que controlar a sua alimentação, você tem que fazer uma dieta, você já tem um problema de saúde, é perigoso, né, você ter outro problema de saúde. Só que eu não tava preocupada, por quê? Porque a minha pressão sempre foi baixa, gente, baixa assim, né, sempre foi 10, 9, 11, 12, minha pressão nunca tinha chegado a 13, pra vocês terem uma noção. Então não tava muito preocupada com isso não. Mas quando eu cheguei com 32 semanas, eu tive Covid. E aí eu tive Covid e eu descobri que eu tive Covid depois que o Covid já tinha passado, que tinha passado os sintomas, né? Eu fiz o PCR e vi que era positivo, que eu tinha dado Covid. Eu me senti muito mal quando eu tava com Covid. Eu não tive os sintomas clássicos, né? Que é falta de ar, essas coisas. Eu tive muita diarreia, eu tinha muito enjoo e muita indisposição. Eu ficava dormindo o tempo inteiro, Eu me sentia muito cansada. Depois do Covid, tudo desandou, gente. Eu comecei a me sentir muito mal, sentia um aperto muito forte assim no peito. Via uns brilhinhos assim na minha visão, assim, eu ficava, gente, o que é isso, né? E aí eu resolvi aferir minha pressão. Quando eu aferi a pressão, pra minha surpresa, minha pressão tava 16. Então eu já assustei, assim, né? Eu falei, como assim? Minha pressão nunca chegou nem a 13, minha pressão foi para 16. Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha médica, ela falou pra eu ir pro pronto-socorro, né? E aí chegando lá, eu aferi a pressão de novo lá, minha pressão tava 17. E aí o médico já olhou pra mim, eu expliquei pra ele que eu tinha um problema de saúde, que eu tinha. E aí ele falou, mas a gente tem que passar uma medicação pra ver se controla aí sua pressão. E você vai ter que voltar pra casa porque ainda não tá na hora do bebê nascer. Eu tava com 34 semanas, né? Então eles não queriam fazer a cesárea, até porque todos os médicos que me acompanhou aí nessas emergências que eu tava indo, tinha medo de mexer comigo por conta do meu problema de saúde e por conta do tamanho da cirurgia que eu já tinha na barriga. Então, eles tinham muito medo de fazer uma cesárea ali, entendeu? Quando eu cheguei com 35 semanas, eu me senti muito mal. Eu tinha acabado de acordar, literalmente acabado de acordar, e eu comecei a me sentir muito mal mesmo. E como eu já tava sabendo, né, que a minha pressão tava alta, eu já peguei o aparelho e fui aferir a pressão. Minha pressão tava 19, eu tinha acabado de acordar.
Então, eu mandei mensagem pra minha médica, mandei foto, né, do aparelhinho e falei pra ela que eu tava me sentindo mal. Ela falou, vai pro pronto-socorro. Só que aí eu fui no pronto-socorro do hospital particular, como eu tava indo antes. Não fui pro público, né? E aí chegou lá, eu passei o dia inteiro no hospital, eles me dando remédio o tempo inteiro na veia e a minha pressão não abaixava. O mínimo que ela chegou aí nesse dia foi 16. Ela não abaixava menos de 16, entendeu? Então, eu já tava começando a ficar preocupada, né? Por conta do parto e tudo mais. E aí a minha médica virou pra mim e falou, olha, Elisandra, sua pressão tá alta, então agora a gente tem que repensar a sua via de parto. Então, pra gente agora seria melhor você ter um parto normal. Eu tava tão assim, sabe? Que eu queria que a Maria nascesse logo, eu queria que passasse tudo isso logo. Então eu nem questionei, né? Eu falei, eu quero que vocês façam o que seja melhor pra mim e pra minha filha. Então, se ela falou, você vai ter um parto normal, lógico que eu fiquei assim, ai meu Deus, um parto normal. Fiquei com medo, lógico. Mas eu não falei assim pra ela, não, eu não vou fazer parto normal, quero cesárea, não sei o quê. Não falei. Eu queria que fosse o melhor pra mim e pra Maria. E nesse dia que eu tava no hospital, eu tava passando muito mal. E aí eu subi pra fazer um cardiotopo pra ver como é que tava a movimentação da Maria e o coração dela. E quando eu cheguei lá em cima, minha pressão foi pra 22. Então, ela começou a descer 2 soros, um em cada braço, colocou um soro de cá, um soro de cá, pra ver se abaixava a minha pressão, já que a medicação que eles estavam me dando não estava adiantando. Então, aí nesse dia ela virou pra mim e falou: "Olha, Elisandra, o que a gente tinha pra fazer com você aqui no hospital particular, né, que é onde eu tava pelo convênio, a gente já fez. Eu vou te dar uma carta". Ela escreveu uma carta à mão e me encaminhou para o hospital público, né, já que o meu plano não cobriria o parto. Ela colocou na carta o que era o meu problema de saúde, como que estava acontecendo, né, a minha pressão durante o dia inteiro, que eu tinha ficado no hospital o dia inteiro, e ela colocou tudinho. Eu saí do hospital particular na mesma hora e fui para o hospital público. Chegando lá, eu expliquei a situação, o que tinha acontecido. Eu já estava com 35 semanas, quase fazendo 36. Eu estava com 35 semanas e 6 dias. E aí o médico de lá pegou e virou pra mim e falou assim que não teria como ele fazer meu parto porque ainda não tava na hora do bebê nascer e que tinha que esperar e que não era, que não ia fazer um parto cesárea e não sei o que. Só que, gente, o negócio é que vocês aí sabem muito bem como é que é hospital público, né? Não é desmerecendo, mas a gente sabe muito bem como funciona, principalmente quem teve filho aí pelo SUS. Eles esperam até o último segundo, né? Porque eles preferem que a via seja natural. E ainda mais nesse hospital que eu fui, que é um hospital humanizado. Então eles queriam que a via do parto tinha que ser natural e tal. Só que no meu caso tinha que ser pensado não nisso, entendeu? Tinha que ser pensado no que seria melhor para mim e para minha filha, pelo meu problema de saúde. Só que todos os médicos que eu passei nesse tempo estavam com medo. Eles estavam com medo de. Essa é a verdade. Eles estavam com medo de fazer meu parto, eles estavam com medo do que poderia acontecer por conta da minha cicatriz, por conta do meu problema de saúde. Eles me medicaram nesse dia e me mandaram para casa. E aí eu fui para casa e eu falei: eu não volto no hospital agora se não for para Maria nascer. Quando foi no outro dia eu tava lá, que é sempre assim. E aí no outro dia eu tava lá passando mal de novo e os médicos falaram que não podia fazer o parto e a minha pressão cada vez mais descontrolada, subindo e eles não queriam fazer meu parto. Porque eu tava com 36 semanas, tinha acabado de fazer 36 semanas e eles falaram que não tava na hora. Até que um belo dia, quando eu tava com 37 semanas, 37? Não, aí eu fui pra casa. Depois que eu fui pra casa, eu fiquei uma semana, acho que foi uma semana em casa. Eu falei, eu não vou mexer mais com isso, não vou no hospital enquanto for a hora mesmo dela nascer. Quando eu tava com 37 semanas e 7 dias, eu fui na minha consulta, né, com a 37 semanas e 7 dias, 37 e 6 dias. Eu fui na minha consulta com a obstetra e aí eu tava sentadinha e aí ela foi aferir minha pressão. Na hora que ela aferiu minha pressão estava 18. Eu estava em repouso e a minha pressão estava 18 por 13. Então, assim, a minha pressão não subia só a diastólica, subia a outra também. Então, a gente ficou com... Ela olhou assim pra mim e falou assim, olha, você vai voltar pra casa
e você vai aferir sua pressão. E toda vez que você aferir, você vai me mandar foto. E nisso, gente, como eu já tinha ido muitas vezes no pronto-socorro, o médico já tinha me passado um remédio pra eu ficar tomando. Ele me passou a medicação. Ai, gente, como que é o nome do remédio? Metildopa. Ele me passou a medicação metildopa pra eu ficar tomando, né? Pra ver se controlava a pressão. Só que não tava adiantando. Nesse dia que eu tinha ido na médica, eu tinha tomado a metildopa e não tava adiantando. Minha pressão tava 18. E aí na hora que eu cheguei em casa, que eu aferi minha pressão, a minha pressão estava 19. E aí eu mandei mensagem pra ela, mandei foto, né, do aparelho. Ela falou: Elisandra, vai pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, graças a Deus, eu achei um filho de Deus, um médico muito bom, que olhou pra mim e falou assim: o que eles estavam esperando pra fazer o seu parto? Você já é uma paciente de risco, você tá com a pressão descontrolada, temos que fazer o seu parto. Você vai internar agora pra gente fazer o seu parto. Eu internei. Ele optou também pela via de parto, né, natural, né, por conta da pressão alta. E aí eu falei: tudo bem, eu só quero que isso passe, né, eu só queria que a Maria nascesse bem e que nós duas ficássemos bem. Era o meu desejo. Quando a gente tá na enfermaria, a gente vê muitas coisas complicadas, né, e a gente fica pensando, por que não fez uma separação, né? Igual na enfermaria que eu tava, a moça tinha, o coração do bebê dela tinha parado e eles estavam fazendo o aborto, né, pra tirar o bebê, que já era um bebê grande, então ela tinha que expelir, né, por via natural. Se não expelisse, ia fazer a curetragem. E aí tinha essa moça que tava do meu lado, o bebê simplesmente nasceu do meu lado, né, o bebê já tava morto, né, e nasceu do meu lado. Agora pensa, um quarto cheio de grávida, todas com medo, né, do parto, e ver uma situação dessa. Eu vi tudo que aconteceu, entendeu? Eu vi o bebê morto. E eu grávida lá do lado, sabe? Preocupada com tudo, entendeu? Então foi bem assim, bem difícil. Quando foi na sexta de manhã, eles começaram eu internei na quinta, quando foi na quinta à noite, quando foi na sexta de manhã, eles começaram a colocar o comprimido, né, pra induzir o parto. Eu não senti nada, mas eu cheguei nos 3 centímetros de dilatação. E, se eu não me engano, são 4 comprimidos que pode colocar. Quando chegou no meu 4º comprimido, era de madrugada, era umas 4 horas da manhã. Eu sentei na cama. Na hora que eu sentei, eu senti uma água, sabe, saindo, como se fosse xixi. E aí eu fui na médica, eu falei assim: doutora, eu senti uma água saindo, molhou até a camisola que eu tava. E aí ela pegou e falou assim: deita aqui, vamos fazer um ultrassom. Eu fiz a ultrassom, tava tudo certo com a bebê, né? Não sei se é porque ela tava querendo mascarar o que tava acontecendo, mas ela falou pra mim que tava tudo bem. E aí ela falou assim: vamos ali pro cardiotop. E ela já colocou o último comprimido, né, que era o último que poderia colocar. Se não acontecesse nada, aí que ia tentar a cesárea, né, depois desse último comprimido. E aí eu fui pro cardiotopo. Na hora que eu cheguei no cardiotopo, a bebê estava com o coração fraco. O coração dela estava assim, tu. E antes dela conseguir localizar direitinho o coração da bebê, ela já falou: pode pegar suas coisas, vamos pro centro cirúrgico, porque a bebê tá com o coração fraco. E aí ela já chamou anestesista, saiu correndo todo mundo. E graças a Deus, ele colocou uma médica muito boa para fazer o meu parto. O nome dela é doutora Claudineia. Ela é uma médica muito, muito boa. Ela que atende os partos de alto risco do hospital que eu fiz o meu parto. Então, graças a Deus, foi ela que fez o meu parto. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, gente, eu tava morrendo de medo, porque não deixa de ser uma cirurgia. Não deixa de ter riscos aí. E ainda mais porque o coração da bebê tava fraco, eu tava com medo de acontecer alguma coisa com ela. E eu lembro de ter olhado assim pro monitor e a minha pressão tava 22. O anestesista virou e falou assim pra obstetra: vai rápido porque a pressão dela tá subindo. E na hora que tirou a Maria, minha pressão simplesmente caiu pra 11 de uma vez. E aí eu só virei pra ele e falei: eu vou desmaiar. E aí eu desmaiei, eu apaguei, eu não vi mais nada. Olha aqui quem acordou. O que a gente tá falando dele, acordou. Acordei, mãe, acordei. Então, a Maria nasceu bem, ela nasceu saudável, nasceu com 3,8 kg, 47 centímetros. E depois que ela nasceu, eu literalmente desmaiei, eu apaguei. Só virei pro anestesista e falei que eu ia desmaiar. E aí desmaiei. No meu pós-parto eu senti muito calafrio, me senti muito mal. E eu vi que as médicas fizeram um hemograma, viram que eu tava com a hemoglobina baixa, né? E aí eu fiz
um remédio, né, pra melhorar a anemia que eu tava. E a minha pressão continuou descontrolada ainda e por 2 semanas. Sendo que eu fiquei, depois do parto, eu ainda fiquei 1 semana no hospital. Com a minha pressão alta, ela ficava oscilando. Ela subia, descia, subia, descia. Então foi isso, gente, meu parto. Graças a Deus que Deus colocou as pessoas certas, né, no momento certo pra me ajudar, porque eu pedi muito pra Deus, minha mãe também pediu muito pra Deus. E graças a Deus deu tudo certo, né, filha? Graças a Deus minha princesa tá aqui pra honra e glória dele. Depois disso, depois de 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, minha pressão voltou ao normal que ela era. Fala oi, pessoal! Dá tchau! E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação, porque essa semana eu ainda vou postar mais vídeos, tá bom?